Fala galera, hoje nós teremos uma live sobre HSPU, a gente vai começar ainda, vai entrando. A gente quer ajudar vocês com 3 pontos que a gente vê a galera errar muito na execução ou no ensino do HSPU, tá? Me avisa se o som tá bom, se dá para ouvir bem, dá um ok. Fechou? O Pat fez já os seus 30 HSPU com Keep Unbroken, primeira série, depois tem mais 2, tá? Pra gente ver se tá bom esse braço. Eu vou virar um pouco a câmera, que aí eu consigo ver vocês também durante a live, depois eu viro de novo. Tá ok? O som tá bom? Tá me ouvindo? Dá pra ouvir eu também? Na escuta? A Paty hoje tá microfonada também. Deixa eu só mudar de lugar esse mic aqui. Tudo certo? Então galera, nossa live de hoje vai ser para falar sobre 3 erros comuns que a gente vê acontecer muito na execução e no ensino do HSPU. Então se você tem essa dificuldade, ou seu coach ou colega tem essa dificuldade, cara, já clica ali no aviãozinho, já manda essa live para ele que vai ser bem importante, tá? Bom, alguns conceitos gerais. A gente vai dividir esse movimento em algumas partes, que acho que isso facilita muito o ensino e a prática dele, tá? E a gente vai mostrar como a gente faz isso. Isso é algo que também é muito comum na ginástica artística. O Juco fala muito disso quando ele está nos camps. Que você vai treinar muito começo, fim, meio, para depois juntar tudo. Então essa é uma teoria que vai funcionar para o HSPU, que a gente vai trazer hoje, mas que funciona para todos os movimentos ginásticos aplicados ao fitness, tá? Costa a placa para mim. Tem uma galera serrando umas paradas, não sei se dá para ouvir aí, mas pra gente incomoda um pouquinho. Dá pra ouvir a serra lá fora? Ou dá pra ouvir bem a gente? Manda um ok se estiver tudo ok. Seguinte, o que acontece com muito de vocês quando vocês estão dando aula, ou vocês alunos, o que acontece quando tem HSPU dentro de um workout ou dentro de um treino, tá? Normal de se ver. Tá aqui, ó, Baby Match. Eu queria pegar vários. Não, pega as anilhas. O que acontece? Eu já vi muito isso e é difícil, né, pro coach engolir essa ideia. Dá pra ouvir a gente e a serra, né? A gente encostou ali, acho que agora deu uma melhorada, né? Os caras estão serrando a telha ali do vizinho. Então, quando tem workout com HSPU, então, coach, vê se você identifica ou se vê também nessa posição que às vezes a gente se encontra aqui, ó. Que a gente vê acontecer. Limpar essa câmera aqui, tá meio suja. Te bota lá HSPU no workout. O aluno olha e ele já vai andando em direção às anilhas e vai fazer o que a Paty está fazendo ali, ó. Vai empilhar um monte de anilha. Esse é o terror do coach de ginástica, né? Ver isso aqui acontecer. O coach vai lá, explica tudo, fala as progressões, fala do pike push-up, fala do push-up no chão, fala do pike push-up na caixa, e aí o aluno está lá empilhando suas anilhas para fazer o famoso 1/4 de HSPU. Né? Mostra lá pra gente, Paty. Eu nem sei se minha cabeça... Ai, eu nem consigo... Ó, o aluno desce no Baby Match, ele quase nem dobra o braço e ele vai chutar a perna e vai esticar para fazer esse movimento de... na verdade isso aí é um décimo de HSPU, né? Se ela tirar algumas anilhas, aí começa a ficar um pouco mais difícil. Não é que no outro mas não aí, conseguia nem dobrar o braço. Observa bem a amplitude do movimento que você tem nesse movimento. A amplitude, tá? Range of motion desse movimento aí, curtíssimo, tá? Pode descer. E aí, pô, se você concorda comigo, coach, se dá uma raiva quando você vê isso, comenta aí, tá? Coloca aí. Dá um foguinho, manda um foguinho, porque dá um desespero. Por que isso acontece? Se o aluno não tem essa força ainda, você colocar ele na parede é um risco. Se você, aluno, está fazendo dessa forma, é um risco. Você ainda não tem força no braço para fazer o movimento, e fazer um movimento como aquele é como fazer 1/4 de agachamento. Então, na hora do air squat, aquele movimento lá que a gente viu na parede equivale a isso aqui, ó. É isso que você está fazendo lá, com 3 anilhas e um Baby Match.
É claro que para o aluno que está quase fazendo, você colocar uma anilha, um WebMatch como progressão faz sentido. Agora, se você coloca muitas anilhas, de forma que você quase não tem movimento do braço, você está dando pancada ali na sua cervical, porque provavelmente você não tem base para fazer isso e não tem força. 2, você não está treinando o movimento, você não está se aproximando do movimento final. Se o coach decide colocar uma vez ou outra, eu não gosto, mas tudo bem, uma vez ou outra, porque o aluno tem a vivência, ok, mas se você está sempre fazendo assim, cara, está errado. Tá? Isso é um problema. Isso não te deixa mais próximo do HSPU, certo? Então, fica a dica ali para os alunos, né? Coach que está vendo, se quiser mandar esse vídeo para o seu aluno, manda, porque é importante que ele veja. Às vezes ele não te ouve, então você mandando outras referências ele vai te ouvir, tá? E coach que está passando esse tipo de adaptação, pense muito bem o momento que você está fazendo isso e o porquê você está fazendo isso, tá? A gente não, como eu vou repetir aqui algumas vezes, a gente não recomenda esse tipo de progressão porque ele não te leva para o movimento final. Fechado? Combinado? Vamos tirar essa progressão praticamente ali, ó, do nosso quadro de movimentos possíveis quando tem HSPU. Sem tá? skill de empilhar a anilha. Sem skill de empilhar a anilha, porque aí o aluno gasta mais energia pegando a anilha e fazendo a pilha de anilha para botar o WebMatch do que para fazer o HSPU. Isso não faz sentido, tá? Bom, e aí voltando para aquela teoria que eu disse antes, a teoria de dividir o movimento em partes. Quando você vai dar uma aula específica de um movimento, para o coach estar fazendo isso, uma das dicas que a gente dá é divida esse movimento em alguns dias, porque aí você consegue desenvolver cada parte desse movimento. Tá? Então, se eu vou colocar lá um HSPU, eu vou colocar algumas semanas de HSPU para que eu possa construir isso com o meu aluno. Uma aula só de 20 minutos é impossível você conseguir construir um movimento. Você vai ajudar aqueles que já estão com a base bem construída, você vai tirar às vezes, aquele movimento de quem está muito próximo ali, mas você não consegue construir a base do movimento. Então, dividir esse movimento em mais dias faz mais sentido para a gente. Tá? Se você coloca um skill de HSPU hoje, daqui a 45 dias, tudo que você ensinou hoje, o aluno que fez não lembra, muitos alunos não fizeram essa aula quando estiver lá daqui a 45 dias e você não consegue explicar coisas novas. Ou você vai ter que dar uma aula muito igual. Tá? E aí o skill construído, ele exige um pouquinho mais de tempo. Então, fica aí uma ideia de como aplicar esse skill de HSPU ou qualquer skill mais complexo de ginástica, tá? Dividir em algumas partes. Faz alguns dias diferentes, que aí você consegue construir cada etapa com muita segurança, tá? E muita eficiência. E esses são os dois pilares que a gente carrega muito na metodologia RC. Segurança e eficiência. Por que a gente não coloca aquele movimento? Ele, não é muito seguro, tá? Ele não é dos mais arriscados, porque realmente você está próximo do WebMatch, tem menos risco, mas ainda tem riscos, se a pessoa não domina. E 2, ele não é eficiente, ele não te leva próximo do que você quer. Ah, mas eu aprendo a chutar melhor. Tem outros movimentos que podem ser trabalhados nesse ponto. E HSPU, sinto de informar, que é um movimento extremamente dependente de força. Se você não tem força, como é que você quer fazer um movimento de movimento de potência? Ele usa força e velocidade para gerar potência, tá? Então você consegue otimizar ele porque você usa mais velocidade ali para executar o movimento, seja um keeping HSPU, um keeping pull-up. Se você não tem a base de força, o que você vai otimizar? O que você vai multiplicar? Tá? Você não consegue ficar na posição de apoio lá, né, com os braços, você não consegue fazer algumas repetições de pike push-up, cara, chegar lá no keeping, você não consegue controlar o movimento e você não vai conseguir render. Então, ter essa base muito bem construída vai fazer com que você vá muito mais longe, que você consiga fazer esse movimento e consiga performar bem nele. Uma analogia que a gente usa muito é o de uma pirâmide. Tá? Na outra live eu já falei um pouco disso, mas é algo que eu gosto de falar bastante, que é visual, né? E aí a gente até usa um artigo como base, que no artigo ele fala sobre o iceberg. Então eu vou usar o do iceberg hoje para diferenciar um pouco. Já viram um iceberg, uma foto pelo menos do iceberg? Eu nunca vi um real, né? Mas já vi a foto, já vi no filme lá do Titanic, né? Icebergzão, tal. O que acontece com o iceberg? Tem uma parte da massa do iceberg que está fora da água, que você consegue ver
né? Aquela massa que você consegue ver é a menor parte do iceberg. Apesar de ser gigantesco, que derruba navio, aquela peça enorme, é a menor parte do iceberg. Se você procurar aí no Google, procura depois, você vai ver a foto do iceberg, geralmente tem o quê? A pontinha do iceberg desse tamaninho e embaixo da água tem 2 ou 3 vezes mais a massa dele, até talvez mais, tá? Você vê que tem uma massa gigantesca embaixo da água que você não consegue ver. Performance esportiva a gente pensa a mesma coisa. Quando você vê um atleta de alto nível desempenhando muito bem o movimento de HSPU, usando bastante quadril, acelerando o movimento, descendo rápido, você está vendo a pontinha do iceberg. Você não está vendo a massa que tem ali embaixo que ele já construiu durante muito tempo. Que você às vezes está pulando essa etapa. Que é construir o quê? Base de força, construir uma boa entrada, construir uma base de handstand hold, headstand, tá? Todos esses elementos estão ali embaixo da água que você não consegue ver quando ele está performando, mas aquilo existe, certo? Então construir isso é super importante, talvez seja a parte mais importante do movimento. E aí essa base de força vai estar ali embaixo da água. Quando você vê alguém fazendo um volume muito bom de HSPU com keeping, pode ter certeza, ele faz um bom volume de HSPU restrito, tá? Conta aí, não é verdade? Verdade. Fala pra gente quantos street HSPU você tem? 38, 40. Acho que Qual que é o máximo de keep HSPU que você já fez? só em um odd, 56. Tá vendo? Ó os números. E ó, uma observação importante, você vê que os números, eles não são tão distantes, tá? Para você ver a dependência do keep HSPU de força. Então você não vai ver o cara triplicar o número de HSPU porque ele faz muito strict. Na verdade ali ele consegue, sei lá, 1/3 a mais, talvez ele consiga ali dobrar o número, mas a distância nunca vai ser muito longa entre um e outro. Meu Jesus, é isso aí, Rodrigo. Alguma coisa esse bracinho pitico tinha que adiantar. Comenta aí, quem treina, comenta assim, ó, o número de strict que você faz, barra o número de keeping, que a gente quer dar uma olhada aí. Tá? O Rodrigo já comentou ali, ó, ele faz 5. 5 o quê? 5 strict ou 5 keeping? Porque essa é a relação que a gente quer trazer para vocês. Se você tiver um bom volume de strict, fica muito fácil construir um volume de keeping em cima disso. O contrário, fica muito difícil e em alguns casos até impossível. Como é que você vai construir um movimento de potência onde você não tem força? Como é que você vai conseguir construir um volume de squat clean se você não tem força de front squat? Né? Que aí fica talvez mais palpável. Meio difícil, né? Se você não consegue nem agachar com a carga, como é que você vai fazer com um snatch com aquele peso? Tá? Você não tem estrutura para aguentar aquele movimento. Então, isso é muito difícil. Ó, tem gente da Argentina. Ó, a Má falou que faz 12 stricts e 32 keeping HSPU. Cara, muito bom. Você vê? Tem um volume já de strict, consegue aumentar bem o volume de keeping ali. Tem gente aqui, ó, 30 strict HSPU, 50 unbroken WOD de keeping, do coach, da coach Daiane Silveira, muito bom. Ó, volumaço, deu show. Nunca contei, foi até fadiga, quem mais? 2 stricts para 12 keeping, tá? E o que vocês vão perceber? Quanto mais no extremo o atleta tiver, quer dizer, quanto mais restritos ele faz, fica mais difícil ele multiplicar esse keeping. Quanto mais próximo ali do começo, né, tem 1, 2 stricts, fica mais fácil você multiplicar esse número, tá? Existe também esse range. E aí, qual que é a história? Para quem está no canto de cá, que faz pouco strict e muito keeping, cara, tem que treinar strict, senão não vai melhorar de jeito nenhum. Quem está no canto de cá tem que treinar muito strict para poder melhorar o keeping, porque já está no extremo, para melhorar um ou outro, porque já está no extremo ali, né, do condicionamento físico. Boa, galera. Ó, o Vitor aqui, ó, faz 10 stricts e 20 no keeping, mas acho que dá mais, também acho que cabe mais, tá? Um pontinho técnico ele vai ajudar. Carol faz 4 stricts e 12 no keeping. Boa. Ó, Felipe Irico faz 3 strict e 8 no keeping. É isso aí. 10 stricts, 5 stricts e 10 no keeping. Não faço nenhum strict. Ó, tem gente que não faz nenhum strict e faz keeping. Tá, isso pode acontecer, mas é o que a gente não recomenda que se treine. Tá?
E aí não é porque você consegue fazer um movimento que você vai ficar batendo nele para aumentar volume. Qualquer nível de atleta ou de praticante que eu pegasse para treinar o movimento de HSPU, a primeira coisa que eu vou fazer com ele, independente do nível, é treinar base de força. É aumentar a capacidade de força dele. Por quê? Porque isso bate direto com um dos pilares que eu falei no começo. Segurança. Se eu consigo controlar a descida, faz um movimento de strict lá, Paty. Se a Paty consegue... normal? Strict normal. Se a Paty consegue controlar o movimento ali, ó, na descida e na subida, né? Ou somente na descida, faz só o excêntrico, por exemplo. E desce da posição, entra de novo e desce. Voltou. Isso aqui me garante que meu aluno tem segurança, tem domínio para fazer as descidas, tá? Sem exagerar muito, mas faz um mais soltando a descida, que a galera faz uma cabeçada, cuidado com o pescoço. É no keeping ou no No keeping, pode ser no keeping. Aí desce. Boa. Tá vendo? Se a descida é muito rápida, eu tenho impacto ali, e aí quem vai ter suportar essa sobrecarga é a cervical. Atletas de alto rendimento, você vê que às vezes utilizam essa artimanha ali, né, esse jeitinho de um bouncezinho ali com a cabeça, mas ele tem que estar muito confiante para isso, ele está provavelmente bem preparado para isso. Esperamos que sim, né, que ele tenha força de cervical para aguentar isso, tá? Isso também deve ser treinado, você tem que passar bastante tempo em headstand. A força de HSPU vai ajudar a também ter essa absorção melhor, mas é muito mais perigoso. Um aluno que está começando, que não faz nenhum strict ali ainda, e quer fazer muitos keepings, provavelmente ele vai descer cada vez com mais velocidade. Para quê? Para continuar fazendo repetições e economizar a descida. Só que ele está usando um artifício de uma coisa que ele não tem força, né? Ele está usando uma bengala. A falta de força dele faz com que ele desça mais rápido para economizar mais, para ele conseguir render mais. Então, provavelmente, ele ainda não está no nível de desempenhar nesse movimento. Ele tem que voltar a algumas casas, trabalhar a força, trabalhar a construção do movimento para depois pensar em desempenho. Fechado? Ó, alguns elogios, muito obrigado. A Paty tem um controle muito bom de handstand. Handstand push-up é um dos carros-chefe, né? Bom, e aí vou passar para vocês alguns erros, eu já falei, né, alguns dos erros comuns, então vou pontuar eles aqui. Acho que o primeiro erro comum é essa falta de força que eu comentei, tá? Então depois eu passo alguns exercícios, algumas variações que vão ser muito úteis para desenvolver essa força, tá? Segundo ponto que a gente vê bastante, tá? Mais do que a gente desejava, é a entrada do handstand pela posição de baixo. Tá? Esse é um erro que eu já vi muito em boxe acontecer, espero ver cada vez menos, espero para quem esteja aí na live não faça isso, evite fazer essa entrada, e quem ensina que não ensine isso, por favor, né? Tanto que assim, ó, nem tudo que é regra de competição a gente leva ao pé da letra para a ginástica. Por exemplo, passar o pé da barra no bar muscle up não é uma regra que para a gente faz muito sentido, mas tudo bem. Essa regra da entrada do HSPU para mim faz muito sentido. Se você não tem domínio de entrada de handstand, cara, você não tinha que estar fazendo subida e descida usando os braços e as pernas ao mesmo tempo, tá? Então, esse erro aqui é outro erro que entra no HSPU desse jeito. E subiu. E aí desceu, aí subiu, aí desce da posição, caiu, aí vai entrar de novo, posiciona a cabeça, joga a perna e chutou lá. Desce lá, Paty. Por que eu acho esse movimento muito ruim? Porque demonstra que o aluno não tem domínio do handstand ainda. Ele não passou pelo processo didático por cada fase do movimento para fazer o HSPU. Ele talvez não estivesse pronto para fazer esse HSPU. Ele está fazendo porque viu alguém fazer, ou está ali na aula, ali, né, o coach não viu, acabou pegando o webmat, vou copiar o que todo mundo está fazendo. Mas se você não sabe entrar na posição, eu acho que você não está pronto para fazer o HSPU na parede. Você está pronto para fazer outras variações. Caixa, pike push-up, depois eu vou mostrar elas. Mas o HSPU em si, provavelmente você não está pronto. Tá?
Então temos 2 pontos ali, ó, falta de força, botar as anilhas ali na cabeça para tentar fazer, essa parte aí de tentar entrar com a cabeça no chão, e um erro que eu acho terrível também é aim match ali, pode ser até só um, e fazer aquele chute e não conseguir estender o braço, tá? Então ele fala assim, não, vou ficar aqui treinando porque eu vou desenvolver força e tal, e aí ele fica fazendo esse movimento aqui, ó. Ó, só uma saidinha. Pode ser um pouquinho mais. Ó. E aí ele segura lá com o braço dobrado, tenta segurar, desce lá, Paty. Esse é um terceiro movimento que a gente odeia ver nas aulas, tá? E aí, coach, presta atenção, olha lá, tira ele da parede, convence ele que aquele ali não é o caminho certo, tá? Quer dar uma lida aí? O que foi? Ó, outro dia fui dar uma primeira aula em um box e foram todos os alunos fazendo a entrada dessa forma. Fiquei chocada. Os alunos disseram que foram ensinados assim. Na verdade, assim, tirando até o lado do julgamento, talvez esse coach, né, esse profissional, ele não tenha a informação. E é isso que a gente quer trazer aqui. Aquela forma, a gente não acha ser a forma mais segura. Ela não demonstra domínio do movimento. Você não demonstra força ali no braço, entrada no handstand, que são pré-requisitos para você começar a treinar o HSPU, tá? Então eu também ficaria chocado e eu fico chocado quando eu vejo isso, tá bom? Bom, esse movimento, ele envolve o risco, ele não tem a segurança que a gente falou antes e ele não tem nenhuma eficiência. É uma perninha ali dando espasmo, né? E um bracinho que não consegue esticar. Então ele não vai te levar a lugar nenhum. Você não está treinando, eu estou treinando potência de membros inferiores. Não está. Vai fazer um agachamento saltando que você ganha mais. Tá? Tem outros movimentos que você pode trabalhar isso sem estar de cabeça para baixo, sem colocar a sua segurança em risco, sem ficar dando pancada na sua cervical. Tem mais aqui? Aqui no Box é Minha Luta. Então, ó, já encaminha a live para todos os alunos que não entendem, né, que isso é um processo importante. Já é isso, já manda para eles, para que você consiga convencê-los. E aí um ponto que eu acho essencial, que vai mudar, que ajuda a mudar isso, é você se tornar uma referência, né? E como é que você faz isso? Você precisa ter argumentos para falar com ele. 2, você precisa ter formações e certificações para isso. Tá? Para te dar respaldo no começo ali. Porque às vezes você fala e aí, cara, você não tem aquela firmeza na hora de falar. E às vezes você tem o contato com profissionais que já fazem isso, você tem uma formação, um certificado, vai te dar mais segurança até para falar assim, não, galera, vai todo mundo sair da parede, ninguém vai fazer esse negócio. É o que eu faria. E sem medo do RX, do Elite, de qualquer um. Cara, galera, sai todo mundo da parede, tá tudo errado, vamos começar tudo do começo. Tá? E eu entendo que na aula ali é um pouco mais complicado e tudo mais, mas se você sentir uma referência, se você criar, né, todo esse know-how ali, cara, você vai ter mais segurança de fazer isso. Ou pelo menos faz com uma parte, você fala, galera, não, vocês aqui, que estão começando, vamos aprender direito comigo. A galera mais antiga, às vezes você deixa rodar, você corrige para ninguém se machucar, e aí você vai construindo também, né, esse know-how seu em cima desses alunos que estão começando. Então, eu sei que é uma briga diária dos coaches e é por isso que a gente está trazendo esse tema, que é algo que a gente sabe que vocês vão se identificar com essa dor. Até porque também a gente já passou por isso. Dei muitos anos aula em piso preto aqui para turmas. A Paty deu muito tempo aula e voltou a dar aula agora, então está tendo essa experiência de novo ali. E é sempre legal a gente ter esse contato até para reciclar a forma de aplicar que a gente coloca as coisas da ginástica aqui dentro da RC. Fechado? Bom, então esses são 3 erros que a gente acha muito comum que aconteçam. E que a gente quer falar rapidinho para vocês. Então, tá, beleza, Chan. Entendi que tem esses erros, vamos evitar, mas o que eu faço com essa galera? Tá? Então, eu vou te dar 3 pontos para trabalhar. 3 pontos para a gente consertar esses erros. Fechado? Ponto número 1, headstand. Cara, galera, trabalhem bastante headstand. E headstand não é um fundamento para iniciantes só. É um fundamento para todos os níveis. Eu treino headstand quando quero fazer algo específico para headstand. A única coisa que você precisa é de ferramentas para colocar em cada nível.
O que está começando vai fazer aquele headstand grupadinho com ajuda. Epa, tô desroscando o lado errado. Pode ser na parede, eu vou ajudar ali do lado. Deixa eu mudar a câmera aqui, para que todo mundo consiga ver bem. Headstand. Então, o primeiro passo, antes de pensar em fazer handstand push-up, se eu não tiver essa base aqui, cara, não existe um headstand, o handstand push-up. O handstand push-up passa por essa fase. Então, ter esse domínio da posição do elefantinho, de como que eu vou ajudar, de como que eu vou corrigir até a posição estendida, tá? Que pode ser com a parede ou sem, certo? Isso aqui tem que ser desenvolvido. E aí, para quem está mais avançado, eu posso usar variações. Eu posso usar group stand. Então, a parte vai flexionar o joelho, estender, entender a coordenação dos membros inferiores e trabalhar essa estabilidade e força. Pode ser afastado, descida afastada, que me leva para um press to handstand lá no futuro, que me ajuda a ter essa coordenação de perna. Eu posso fazer isso de forma carpada. Perna estendida, alavanca maior aqui, mais distante do corpo, vai ficar mais difícil. Esse aqui é um baita exercício de preparação física. Eu gosto muito. Eu prescrevo pra caramba. Desce lá, descansa. Então eu tenho uma variedade de exercícios do mesmo grupo que eu consigo usar com níveis diferentes. Eu posso fazer um complexo disso. Tem um aluno elite lá que ele é muito bom, um RXzão. Falo, cara, então eu quero para você uma subida agrupada, uma afastada e uma carpada. Repete 3 vezes. São 9 movimentos. Cara, dá um monte de tempo ali na posição de headstand. Eu quero sem a parede, ele não vai usar a parede. Faz um de cada só. Não precisa gastar tudo. Isso. E aí uma carpada, ele vai fazer um complexo desse enquanto você está ali com o seu aluno iniciante ensinando ele a fazer o movimento de headstand. Tá? Baita de uma base. O aluno que é RX Elite, quer fazer o Free HSPU, se ele não tiver um domínio de um headstand livre, cara, ele não vai ter um HSPU Free bom. Ele não vai conseguir salvar o movimento, ele não vai conseguir render bem. Provavelmente é aquele cara que já está tentando fazer e está rolando de costas no chão toda hora. Tá? Então, ensinar isso aqui é fundamental. Passar bem rápido, tá? Essa metodologia a gente tem lá dentro do Camp Online, a gente passa dentro dos camps de como construir esse headstand. Mas uma das bases principais é o quê? Posição triple down, né? Tipo, 3 apoios e aí formando o que? Mais ou menos um triângulo equilátero. Então a gente pode usar a medida do antebraço aqui para que eu forme um triângulo com lados iguais, tá? Por isso que ela faz essa medida usando aqui, ó, ponta de dedo, cotovelo. Vai apoiar a cabeça lá na ponta do triângulo e vai apoiar a mão mais ou menos nas outras 2 pontas ali da base do triângulo. E aí, se fosse um aluno for iniciante, eu falo, ó, sobe meio um quadril. Sentiu seguro aqui? Volta, descansa. Aí depois eu vou fazer de novo, sobe o quadril. Vamos tentar apoiar um joelho no cotovelo? Apoio um joelho no cotovelo e vou dar um apoio para ele. Apoio o outro. Aê, legal. Soltou, fica ali 5, 10 segundos, desceu. Isso, respira, pode levantar. Aê, cara, muito bom. Cara, isso aqui, para o aluno que está começando, é uma baita conquista. Tá? Ou para o aluno que já está treinando há muito tempo e nunca fez, é uma baita conquista. Então, comemora. Só o headstand em si pode ser um skill do dia e pode ser um skill muito legal de se passar. Você vai ter muita gente comemorando de conseguir ficar na posição. Tá? E aí, conforme a galera vai evoluindo, você vai colocando mais tempo, você vai colocando mais dificuldade. Mas esse aqui, para mim, é um dos pontos principais para você começar a pensar em HSPU. Porque todo mundo concorda comigo. HSPU tem que descer a cabeça no chão e depois tem que subir na posição final. O que a gente fez aqui? A gente fez a posição de baixo do HSPU. Tá? Headstand é a posição de baixo do HSPU e é onde eu vou construir força de cervical, estabilidade, posicionamento de mão, orientação espacial sem ter movimento. Fechado? Faz sentido? Fixa aí. Galera, quem quiser entrar no grupo do Camp, receber todas as informações, ter acesso às outras lives, tá? A gente manda a lista das lives que já ocorreram antes, ter acesso ao preço e tudo mais, tem as vantagens que vão ganhar as primeiras pessoas que estão inscritas, a gente vai soltar tudo no grupo, escreve Camp aí que você recebe as informações. Fechado? Primeira parte, então a gente trabalhou a parte lá do headstand, tá? Para o HSPU. Treinou bem, acostumou, aquilo pode ser o skill do dia, show de bola, coloca a dificuldade da perna, dá para escalonar para todo mundo. Segunda parte importante é a entrada no handstand.
Se meu aluno não entra na parede, como é que ele faz o HSPU? Ele faz o HSPU daquela forma errada, entrando com a cabeça. Então eu preciso ensinar o processo de entrada na parede. Que eu posso começar desde um aviãozinho, né? Ó, uma perna estendida vai tocar na parede para ficar com essa posição horizontal e voltar, tá? E aí eu posso cada vez mais ganhar amplitude nesse movimento. Eu vou tentando chegar cada vez mais baixo. Tá? Eu posso usar uma caixa como referência, que vai ajudar bastante. Certo? E aí eu vou ensinar a construção da entrada do handstand. Uma das formas que a gente usa é uma medida lá da posição na parede. Eu vou colocar um wave mat. Qual perna que você vai usar? Eu vou pôr a direita na frente. A esquerda. A esquerda, a A gente está tentando se decidir aqui. Tá? Então, ó, coloquei o wave mat para marcar a altura do joelho, ela vai sair da parede. O que eu vou construir com ela? Só a entrada na posição de land e aí a mão no chão. Ó, mão no chão, levanta a perna. Então, faça essa construção algumas vezes. Tá? Uma coisa que a gente usa muito nas aulas de ginástica, é muito comum da ginástica artística, é o coach contar, porque te dá controle da aula, certo? Então, galera, todo mundo na posição ajoelhado, mão para cima, isso, esconde a orelha, mantém o olhar aonde você vai colocar a mão ali, ó, vai manter o olhar sempre para a mão. Fez a entrada lá, foi, 1, voltou, isso, 2, voltou, e eu vou contando as repetições. Se tiver muita gente, galera, grupo 1 descansa, grupo 2, e eu vou conduzindo a aula. Fica muito mais fácil de dar os feedbacks e você tem uma visão geral de todo mundo, do que aquela zona lá de, galera, vai lá, faz 3. Às vezes fica muito perdido, tá? Conseguiu aprender só essa parte da entrada, vai fazer a entrada com um pouco de amplitude. Então ela vai lançar um pouquinho, ó, vai sair um pouquinho o pé do chão só, ó, curto. Essa é a parte mais difícil para os alunos. Tu fala curtinho, todo mundo vai fazer isso aqui, ó. Chuta a perna na parede, ó. Curtinho, galera! A galera tá fazendo isso aqui. Aí para a galera, falou, não, pessoal, curtinho, o pé vai sair pouco do chão, tá? Foi. E aí, mais ou menos isso aqui. Na aula, todo mundo vai continuar chutando. E aí você vai continuar corrigindo. Mas aí você tem que introduzir essa ideia de controle aos poucos. Porque no handstand, o controle faz muita diferença. No HSPU, você tem a parede vai te segurar. Então o cara vai chutar a parede quase atravessando, mas ele vai ficar lá. Mas depois para transferir isso para um handstand walk ou um hold, você tem que ter esse controle. Então se desde a base você constrói esse controle, fica mais fácil esse processo. Tá? Até que ele consiga fazer um lançamento em L. Aquele encostando, ó, bem levinho, quase sem barulho na parede. Ou sem chegar na parede, sem problema. Ó. Chegou na posição, sem chegar na parede. Boa. E aí, claro, no futuro ele vai unir as pernas e vai chegar com as duas pernas na parede. Mas eu quero que ele chegue na posição, una as pernas e depois toque a parede. Ou não. Ou não. Às vezes também sem problema. Calma, galera. Aí fala, ó, galera, um pouquinho mais forte e tal. Com controle. Aí, show de bola. Desceu. E a gente tem progressões para construir isso passo a passo. Passei algumas rápidas aqui, mas a gente tem um passo a passo para fazer isso que, cara, dá para se fazer uma aula inteira só de entrada. E o desafio do cara que já entra na parede controlado, talvez é entrar um pouco mais longe e não tocar na parede. Se fala desafio é ele fazer um hold, por exemplo, ou ele controlar muito bem essa entrada. Mas vamos lá. Né? Então o aluno avançado, em vez de ele treinar aquele movimento, ele vai treinar essa entrada com esse extremo controle, ó, sem tocar na parede, ó. Que é preto, às vezes não dá para ver, né? Desceu lá. E o aluno que é iniciante, então o aluno mais avançado talvez você dê missões mais avançadas para ele, mas o aluno mais iniciante você vai lá, não, vem que eu te ajudo, faz bem curtinho. Ó, fez bem curtinho, opa, não deu, desceu, voltou, boa, coloca um pouquinho mais de força, tá? E eu vou auxiliando ele. Aê, chegou na parede, boa, desceu. Se é a primeira vez, cara, comemora, muito bom, a primeira entrada na parede. Eu já tive casos de dar aula disso e o aluno aqui, ó, a aluna quase chorando quando volta da parede. Baita conquista que é para ela isso. O tamanho do desafio que era fazer o handstand. Primeira vez que entrou na parede, ó, aquele olho lacrimejando, eu quase chorei junto, né? Falei, caraca, que massa, velho. Top demais, primeiro de muitos. Porque esse é o medo dos alunos, tá? Essa é uma barreira que eles têm.
E aí você tem que trabalhar essas bases muito bem feitas até para você ir tirando, porque às vezes o aluno entra de cabeça no WebMatch porque ele tem medo de fazer entrada, ou ele não sabe fazer entrada. E aí você, coach, tem que orientar e tem que fazer esse processo com ele para que ele aprenda a entrar na parede, para que ele tenha esse processo seguro. Fechado? Todo mundo de acordo? Manda um positivo se ainda estão ouvindo, se ainda estão por aí. Quem quiser receber o link ali, ó, tem aqui na descrição, ó, manda o camp, você vai receber a mensagem no direct. Tá? Não precisa sair da live. Se tem algum aluno ou coach seu ali que precisa ouvir essas dicas, manda o aviãozinho para ele também. Última parte, super importante, força. E aí força não tem jeito, só se ganha fazendo força. Você não vai ganhar força fazendo HSPU com 3 anilhas embaixo do WebMatch. Você não vai ganhar força com a cabeça no chão e fazendo aquela perereca louca lá que o braço nem estica. Você vai ganhar força fazendo exercícios de força. Eles precisam ser desafiadores. Tá? E eu vou passar alguns dos que eu mais gosto de passar para a galera. Tá? Sofreu um pouquinho, Paty. Era preferido. O clássico do push-up funciona assim. Para o aluno que é muito iniciante, colocar ele em uma posição invertida e não tem força nem de empurrar no push-up tradicional, talvez eles não esteja tão pronto para fazer as variações de pike push-up, por exemplo. Às vezes você pode usar uma variação de push-up para ele. Faz um push-up cotovelo mais fechado, para ter mais semelhança ali com o pike push-up, avançando mais ombro, que vai deixar o movimento mais difícil, mas tenta criar as dificuldades para ele. Tá? A gente tem outras variações que ele vai trabalhar e empurrar para cima da cabeça, por exemplo, com objetos, com manilha, com dumbbell. Faz com a anilha. Ó, esse aqui é um bem bacana para qualquer nível de aluno, tá? E eu uso com atletas desde atleta elite até atleta iniciante. Z-Press. Eu trabalho esse ângulo do cotovelo, ó, indo à frente do corpo, tá? O que eu preciso muito dessa força no HSPU. Tá? Essa desvantagem mecânica aqui, ela deixa o movimento mais difícil, só que ele me faz ganhar mais força. Tá? É aquele difícil para ter mais bonificação lá no final. Então tem que fazer certinho e a anilha te obriga a fazer isso. Tá? Então esse aqui é um baita exercício para colocar com todos os níveis de aluno. Eu acho sensacional. Fechado? Tem o push-up, como eu demonstrei, que você pode usar sem problema, mas tente usar outras variações. Tente alternar, às vezes, com esse movimento do Z-Press. Com anilha, com dumbbell e outras variações. Tá? Outro que você pode usar é o Downward Dog Push-Ups. Tá? Eu vou começar com um push-up, e esse também dá para usar com quase todos os níveis de alunos. Ó, e eu vou terminar encaixando a cabeça. Dá para ver bem? Aí, deixa eu baixar os comentários aqui, que senão eu também não vejo. Tá vendo? Faço push-up e termino com a cabeça encaixada entre os braços. Uma ótima variação de exercício para trabalhar a força para o HSPU. Tá? Outro exercício interessante, o famoso pike push-up. E aqui eu tenho alguns pontos importantes para corrigir. Faz um pike push-up lá, pode colocar o WebMatch. Os alunos fazem com o WebMatch. Eu gosto de fazer em cima do colchonete, tá bom? Que vai ficar um pouco mais difícil, mas o WebMatch também é possível. Como é que a Paty faz o pike push-up? Faz lá do seu jeito. Estão percebendo como que está a posição do cotovelo em relação à cabeça, o quanto que ela avança, o quanto de peso tem sobre as mãos dela, tá? E o quão difícil fica esse movimento quando feito assim. Se fizer aquele pike push-up com o braço do lado da cabeça e o cotovelo para fora, olha a facilidade que é. Aí aqui você não está treinando nada com nada. Tá bom? Se for fazer isso aqui, faz push-up mais lento, que é melhor, tá? Agora, para fazer certinho, pensa na mesma base triangular que a gente estava fazendo o headstand para fazer o movimento, tá? Então, ó, a mão vai estar atrás da linha do WebMatch e a cabeça dela, ó, vai lá em cima do meio do WebMatch. E você vai ver que no final do movimento o quadril está mais próximo da linha da mão, que é onde tem todo o peso do corpo em cima das mãos. Conforme ela sobe, esse peso sai das mãos e vai para os pés, o que facilita o movimento do pike push-up. Tá? Então, ajuste isso aí, corrige seu aluno, que essa parte do cotovelo mais fechado e a base triangular é essencial para o movimento. Tá? Tem uma galera que faz assim, né? Fala aí, coach. Se você tem um aluno que faz um pike push-up daquele jeito, manda uma risada aí que eu vou saber. Tá? A gente também já viu muito.
É triste. E aí, qual que é a variação, a próxima variação do pike push-up? Possível. Sofrimento. Pé ou joelhos na caixa, tá? Joelhos na caixa é uma boa adaptação, que eu vou ter bastante peso em cima da caixa e menor carga sobre meus braços. Então eu posso fazer essa variação aqui. Mesma coisa, ó. Ombro avança, cabeça vai lá para frente, cotovelo fica apontado lá em direção da caixa, a distância das mãos está mais ou menos a distância do ombro, e aqui eu consigo até usar um pouco dessa força de flexor de quadril e de perna para me ajudar a subir caso esteja muito difícil, tá? Uma vivência ótima ali para o aluno que está começando. Para quem já faz, pike push-up com os 2 pés na caixa, e esse é um dos meus prediletos. Né? A gente sabe. Quem já fez a planilha do Xan sabe que esse é o predileto. Eu adoro esse movimento. E esse movimento, ele é muito pesado. O ideal aqui, você pode dobrar um pouquinho a perna, não tem problema. A única coisa que eu quero sempre, ó, quadril em cima da linha da mão quando eu começar. Quando eu avançar, a cabeça vai um pouquinho à frente, mas o quadril se mantém em cima da linha da mão. Tá? Se o quadril estiver indo para trás quando estiver descendo, eu estou fazendo um meio push-up e meio pike push-up, tá? Então o ideal é que o peso todo esteja em cima da mão e quanto mais lá na frente ela for, mais difícil fica. Tá? Mantendo o cotovelo fechado, ó. Extremamente pesado. Pesado ou não, Paty? Ai, morri, pesado. Pesadíssimo. E quando o seu aluno está fazendo isso aqui, algumas repetições, eu tenho certeza que ele vai estar mais preparado para aprender o Keep HSPU. Se ele já faz, se ele fizer algumas repetições aqui, ele vai estar melhor ainda, ele vai conseguir aumentar o desempenho dele no Keep HSPU. Cara, coloque em pike push-up. Fácil de montar no box, você consegue colocar 2 alunos, um de cada lado, faz série ali, alterna com box jump, alterna com step up, faz essa marombinha de ginástica que eu tenho certeza que o nível de handstand push-up, handstand walk, wall walk vai melhorar. Push press, jerk, tudo vai ajudar, tá? Porque é uma base de força bem difícil. E aí um dado muito legal para trazer para vocês, um dado mais científico. Eu fui lá junto com o professor Rafael e o Rafa coletar alguns dados dos movimentos ginásticos. E uma coisa que a gente coletou foi a carga de um movimento, por exemplo, de um pike push-up. Tá? Ele vai estar cerca ali de 80% do peso corporal quando você faz um pike push-up bem executado como a Paty fez. Tá? 80% comparado com o HSPU restrito na parede. Então você está muito próximo ali. E aí, pensando numa analogia, não é um dado tão científico, mas se você tiver de 6 a 8 repetições de pike push-up, provavelmente você está muito perto de ter uma repetição de HSPU na parede. E você está muito mais preparado para fazer o Keep HSPU. Tá? Então, esse é um exercício muito bom, treinem muito, é fácil de fazer. Quem está em casa pode treinar, né? Bota o pé no sofá, só não bota o pé na parede, senão a mãe e a mulher vão brigar com vocês. Mas usa uma cadeira ali que segura, um banquinho, o sofá, alguma coisa que seja mais estável, pô, dá para treinar em qualquer lugar. Baita exercício de força, recomendo. Eu tenho atletas nível Elite TCB que eu botei para fazer pike push-up quase durante um ano inteiro. Tá muito fácil para mim. Pô, coloca em déficit. Em vez de querer treinar HSPU em déficit na parede, treina pike push-up em déficit. Baita exercício difícil. Fechado? Fica aqui minha recomendação de força. Então, recapitulando, o ensino do HSPU. Base de headstand, fundamental. Tá? Se você não tem essa estabilidade, base de headstand, faz o sinalzinho, base de headstand. Você não tem essa estabilidade em cima da cabeça, cara, você não está pronto para fazer o HSPU. 2, entrada do handstand. Se você não tem uma entrada controlada e não sabe entrar, ou tem medo de entrar, trabalhe isso no seu aluno. Tá? Que isso vai dar a possibilidade dele começar a treinar o HSPU lá na frente. 3, que talvez até poderia inverter nessa ordem, força. Tá? Força de empurrar para cima da cabeça. Um strict press funciona, os movimentos de desenvolvimento com a barra, o dumbbell vão funcionar, mas utilize movimentos que sejam específicos, para que ele tenha orientação espacial, para que ele saiba mover o corpo dele no movimento. Porque uma coisa é mover a barra, só a barra. Outra coisa é você de cabeça para baixo tendo que mover o seu corpo no ângulo certo. Isso exige uma construção da noção espacial e da base de força em si mesmo, específica. Tá? Então trabalhe muito essa parte. Fechado? Se alguém tiver alguma perguntinha por último aí, manda. Ó, legal aqui, ó. Desculpa. Tem alguma? Não tem, não.
Acho que a galera mandou no chat mesmo. Ó, meu Karma HSPU. Wellison. Treina muito o pike push-up, tá? Volumes altos de pike push-up do modo mais difícil possível. Mão fechadinha, cotovelo fechado, cabeça lá pra frente. Certeza. Volume com qualidade, né? Volume com qualidade. Não precisa tá? fazer muitas repetições se estiver perdendo muito o posicionamento do triângulo ou se estiver colocando a cabeça muito na linha da mão, daí faz menos repetições com mais qualidade. Isso. E aí, cara, tá muito difícil, regrade, bota um pike push-up normal. Tá? Até que você consiga chegar no bom volume de pike push-up na caixa. Para depois fazer os intervalados de HSPU na parede. E aí, o que a gente recomenda quando começa, para quem já está mais avançado lá? E aí, ó, dica de L2, hein? Então, você só vai descobrir como é que funciona realmente isso no L2, mas fica uma dica rápida. Coloca pequenos intervalos, 30, 40 segundos, e faça poucas repetições. Só que faz um volume grande disso no total. Vai acumulando isso durante as semanas. Esse é um modo muito bom para melhorar o volume de HSPU restrito. Tá? Até com keeping também, a gente usa isso com keeping também. Mas aí, se você quer saber mais, tem que fazer o L2. Comenta Camp. Já faço HSPU, mas aprendendo HSW. Sim, show de bola. Tá? Se tiver essa base, ó, se você tiver essa base que a gente passou, força no braço, uma boa entrada controlada, uma boa estabilidade de headstand, controle de linha, você já está um passinho à frente para chegar no handstand walk. Aí agora precisa começar a trabalhar a transferência de peso. Tá? Aí é um pontinho mais específico, mas já está no caminho. Ó, o Caio, melhorei outros movimentos com essa dica no L2. Cara, funciona, na verdade, assim, ó, esse intervalado vai funcionar com praticamente todos os outros movimentos, tá? Eu uso muito para HSPU, porque HSPU é um movimento bem difícil de desenvolver. Quando o cara não tem um volume bom, o erro que o coach bota é o que? Eu não consigo fazer muito strict. Faz aí 3 séries de máxima que vai aumentando. Não vai. Desculpa, não vai aumentar. Tá? A gente já viu bastante isso acontecer e não aumenta. 3 séries de máxima funciona para quem é bom. Para quem ainda não tem desenvolvido o movimento, não adianta. E também funciona para condicionamento. Não sei se funciona para melhorar mais volume, o né? volume, né? Quantas vezes da semana essa dica? Todo dia, qual dica? Do volume? Cara, 2 vezes na semana se você não está acostumado. Para quem já está mais acostumado, talvez 3. Mas é algo que tem que ser progressivo, tá? Não vai fazer todo dia. Nenhuma das dicas, tá bom? Alguma dica para o aluno entender que na parada de mão o cotovelo precisa estar travado? Tem uma aluna com extrema dificuldade nisso, já tentei de tudo. Acho que você tem que ver se ela realmente tem total extensão, e se ela não tiver total extensão, no caso aqui hiperextensão no cotovelo, você tem que ver qual que é a causa disso. Às vezes é uma limitação por alguma lesão que já teve ou algo do tipo. Mas se ela tem essa capacidade de estender, você precisa trabalhar isso, desde uma prancha, para depois fazer um pike na caixa e evoluindo aos poucos, um wall walk, e trabalhando essas bases, sempre enaltecendo que tem que estender o cotovelo, tá? E aí você só progride quando isso acontece. Pensar um pouquinho nessa rotação do cotovelo, tá? Vai ajudar, certo? E aí outro ponto é mostrar para ela que ela é muito mais forte se ela tiver com o braço esticado do que se ela dobrar o braço. Se ela dobrar o braço, ela tem que disputar a força com a gravidade. Se o braço dela estiver esticado, é osso sobre osso, tá? Aguentar muito mais sobrecarga. Fechou, galera? Respondemos todas as dúvidas, acho. Por último aqui, ó, quem quiser entrar, então, digita Camp, últimos minutinhos aí para funcionar. Quem tá vendo a live gravada também, acho que digitar Camp vai ou achar vai no o link da nossa bio. Tem o link na bio e a gente vai ter esse e diversos outros conteúdos bem quebrados em pequenas partes para você ir consumindo e assistindo e colocando em prática. Tá? Todos esses movimentos que a gente passou aqui, tem eles bem explicados parte a parte, progressão a progressão, pontos, erros principais, como consertar, tá? Dentro do Camp. Então digita Camp aí se quiser receber. Tem uma última pergunta aqui que passou. Tenho muita dificuldade, acho por causa da minha envergadura. Influencia? No Street HSPO vai influenciar. Tá? No Keeping um pouco menos, no Handstand Walk praticamente não influencia. Tá? Envergadura vai influenciar no HSPU porque você tem um caminho mais longo, tá? Então vai ser um pouquinho mais difícil. Mas aí também é aquela coisa do CrossFit, né? Se você é alto no wall ball, você não sofre tanto. No rope climb você vai saltar se está no meio da corda, enquanto eu vou estar
no comecinho. Eu vou estar aqui embaixo, assim, ó. Então é uma desvantagem, mas ela tem que ser trabalhada, né? Atletas altos também conseguem desempenhar bem. Exige um pouco mais de esforço, igual quando atletas baixos precisam fazer movimentos como esse, como o wall, como o remo. Vai ter que trabalhar num ritmo maior, num pace maior. Tá? Fechou? Aproveitaram a live? Manda um joinha. Galera, queria agradecer todo mundo que ficou até o final. Pô, show de bola, agradeço muito. Teremos mais lives durante a semana, amanhã com o Ney, né, 10 horas da noite. Na sexta-feira com a Su, às 2 horas. Bom, vou responder as últimas perguntas, né? Acho interessante um Tabata com down push-ups e press, spike push-ups como warm-up. Eu acho que se tu colocar tudo isso num Tabata vai ficar bem pesado para ser um warm-up. É um treino de condicionamento, tá? Eu alternaria, colocaria tipo um Z-press com algo de core, com arte, sei lá, no máximo 2 exercícios de empurrar. Tá? Tem pouco descanso um Tabata, né? Tem que pensar que não vai recuperar. Então, acho que talvez se for janelas maiores, não for o Tabata, isso. Talvez dê para condicionar esses movimentos, mas aí com um descanso um pouquinho maior. Realmente a ideia é fazer força. Então, você precisa ter uma janela de recuperação que possa voltar para o próximo movimento fazendo força. Ou escolhe um ou dois deles e alterna com outros estímulos, né? Alguma coisa mais de ativação, mobilidade, core. Fechado? Tem mais alguma? A Raquel aí tem mais dificuldade que o quadril encosta na parede, né? Fica com aquela posição mais curvada quando está fazendo HSPO. Mas se você consegue corrigir quando você lembra disso, é mais da ativação, de você ter estar consciente no movimento, né? Você tem que estimular isso. Então, às vezes, alguém olhando você fazendo e sempre corrigindo, ou você gravando, fazer volumes pequenos pensando sempre nisso, porque é algo realmente é só você inserir no movimento, tá? Fazer você já algumas tem. séries de ativação de potência, pensando no chão mesmo, pensando em finalizar sem o quadril, para ir ligando o neural quando for fazer, é bom também. É isso aí. Galera, fechou? Valeu, agradeço a atenção de todo mundo. Vai ficar salvo, então se você gostou e acha que um amigo seu, colega, aluno, precisa ver essa live, manda para ele e até mais. Tchau.